Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu sou o André Godoy, esse é o canal Dinheiro. Hoje é domingo, dia 20 de agosto de 2023. Bom domingo pra você, distrai a cabeça, vê se vai passear, vai dar uma volta no parque, para num boteco, toma um Dreyer, né? Faz alguma coisa pra aliviar um pouco a tua cabeça, o teu coração, porque hoje é domingo, tá bom? Vai passear com a família, enfim, tem mil maneiras de você aproveitar o dia. Aproveite-o bem. Eu estou passando hoje para fazer um vídeo sobre dois comentários que vieram ontem e que eles são bastante relacionados entre si e como eles são comentários que envolvem um desenvolvimento um pouco mais calmo, digamos assim, dos raciocínios. Eu decidi fazer este vídeo hoje, no domingo, porque certamente nós vamos acabar produzindo hoje um vídeo um pouco mais extenso. Então, hoje é domingo, né? É um dia que tudo bem se for um vídeo um pouco mais longo. Você pode estar aí na sua casa fazendo nada, pode estar arrumando o quarto, enfim. Põe o vídeo, deixa rolando aí, você vai ouvindo. Hoje é domingo mesmo, não tem problema, né? Então vamos lá. Os dois comentários que eu recebi foram os seguintes. Do Razulcam, se não me engano foi no vídeo sobre o Haddad, em que ele pergunta o seguinte: qual seria o mundo ideal? Por um lado, crise subprime com excesso de liberdade e crédito. Entre aspas, tá? Excesso de liberdade e crédito. Pelo outro, controle maior estatal da economia. Obrigado, viu, Razucan, pelo comentário. Você levantou uma questão que vai nos dar oportunidade de discutir coisas muito bacanas e que estão relacionadas também ao que diz o comentário do Lino Richard. Também obrigado, Lino, pelo comentário. Ele escreveu o seguinte: o que o senhor diz, senhor sou eu, Lino, ó, vou falar uma coisa. Já me basta a barba branca, tá? Então assim, eu vou repetir pra você o que eu digo pra todo mundo aqui. Me chame de André, todo mundo me chama de André. Tá bom? Não precisa me chamar de senhor, por favor. O que o senhor diz sobre o caso Americanas? Sobre a privatização da Eletrobras para o mesmo grupo das Americanas? Sobre o livro Dobre seu lucro em 6 meses ou menos, Double Your Profits. E finalmente sobre o mercado financeiro secundário, que nada produz, já que disse que economia tem a ver com produtos e não com dinheiro. No mais, concordo com o bom tratamento dado ao português nas obras mais antigas. Esses dois comentários são ótimos. E eles são absolutamente correlacionados. Né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar dando uma pincelada geral no quadro econômico em que nós vivemos hoje em dia. Tá? Qual é o cenário? Em que mundo nós vivemos hoje em dia? E a partir daí eu vou analisar e debater cada um dos pontos que ambos os comentários levantam. Bom, se a gente tivesse que dizer que vivemos num regime capitalista, em primeiro lugar, se você é novo aqui, você talvez não saiba disso. Eu já disse em vídeos antigos que eu detesto a palavra capitalismo. Capitalismo é uma palavra que eu acho ela uma palavra muito infeliz. Ela foi uma palavra inventada pelo Marx para servir como um tratamento pejorativo ao que se chama de economia de mercado. Tá? A palavra capitalismo denota um sistema econômico em que o que vale é o dinheiro acima de tudo e dane-se tudo, o capital acima de tudo. Né? Passa essa ideia. E na verdade não é isso. Mas o Marx cunhou esse termo e infelizmente pegou. Posso até usar alternativamente economia de mercado e capitalismo como termos sinônimos, mas não são. Tá? Mas farei o possível para não usar o termo capitalismo. Toda vez que eu falar economia de mercado, vocês sabem que eu estou me referindo ao que o Marx chamava de capitalismo. Então assim, vivemos hoje numa economia de mercado? Na minha opinião, não mais. Não mais. Por quê? Se você for lá atrás, nas raízes
do processo, né? O liberalismo econômico, na verdade, ele não foi proposto por Adam Smith. Se você nunca ouviu falar disso, estude os padres de Salamanca, né? Se não me engano, nos séculos XII ou XIII, na Universidade de Salamanca, os padres já tinham sacado que o negócio de liberdade econômica era mais interessante do ponto de vista de produção de riqueza. Então Adam Smith ele meio que só ressuscitou uma ideia que já na época do Adam Smith ela já tinha, sei lá, 3 séculos, tá? Mas ok, vamos botar isso na conta do Adam Smith, vai, vamos ser bonzinhos com ele. O que se fala de economia de mercado, o que Adam Smith falava de economia de mercado, não é o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje, e aí agora eu vou começar a falar de cada um dos comentários. Eu vou começar pelo do Lino, tá, Lino? O que nós temos hoje, Lino, não é mais uma economia de mercado. O que nós temos hoje é uma modalidade de socialismo. Por mais que um esquerdista possa rir quando me ouve falando um negócio desse, mas risada não é argumento, né? Então, eu vou colocar meus pontos de vista e na verdade, eles são ancorados em fatos. Tá? O que é o socialismo? O socialismo é a centralização de poder econômico e político nas mãos do Estado. Essa centralização de poder... A centralização de poder político é uma coisa óbvia, né? Da natureza do próprio Estado. Mas e a concentração de poder econômico? O que é isso? Bom, ela é uma manifestação ela é uma decorrência do poder político. Né? A concentração de poder econômico nas mãos do Estado, ela é uma consequência do poder político. Quanto mais poder político um Estado tiver, mais fácil é para ele ter uma concentração nas suas mãos do poder econômico daquela sociedade. Essa concentração de poder econômico ela pode se dar de duas maneiras, Lino. Ela pode se dar através de um controle direto, de uma propriedade direta estatal, quer dizer, o Estado é dono da siderúrgica, da represa, da estrada de ferro, etc. Ou ele pode não ser o dono direto, mas ele pode controlar aquele que é o dono. Ele pode ter influência sobre as decisões do indivíduo que é o dono daquela empresa. Pode acontecer das duas formas, tá? Então, por exemplo, o socialismo soviético, ele partiu para a porrada. Não, nós vamos ser os donos das minas de ferro, das estradas e etc. Deu no que deu. O socialismo do Hitler, socialismo nacional-socialismo, ele foi por um outro caminho. Ele preferiu fazer o seguinte, olha, vamos fazer assim. Vamos deixar a Bayer, por exemplo, nas mãos da família que é dona da Bayer, sempre foi. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos controlar esses caras. Nós vamos dizer para eles o que eles têm que fazer ou não, o que eles têm que produzir ou não, em qual quantidade e de quais itens eles têm que cuidar na produção, distribuição, etc. Então o Hitler ele colocava gerentes do partido nazista dentro dessas empresas, em cargos fundamentais, decisivos, e ele ficava de olho no que estava acontecendo ali, monitorando e usando essas empresas, essas grandes empresas, para os projetos políticos do nacionalsocialismo. Ponto. Tá? Então você tem duas maneiras de ser socialista. Você pode ser socialista de uma maneira um pouco mais bolchevique, digamos, ou de uma maneira um pouco mais nazista. Olha que maravilha, né, que é o socialismo. Você pode intervir economicamente na sociedade de uma das duas formas. O bolchevismo, a história provou que o bolchevismo só produz... Quer dizer, os dois só produzem desgraça, né? Mas o bolchevismo ele provoca uma desgraça muito imediata. O nacionalsocialismo ele demora um pouco, né, para mostrar a sua verdadeira face. Já o bolchevismo ele já mostra de cara, em menos de um ano começa a dar fome, começa a dar miséria, é muito rápido. Né? Então a humanidade aprendeu rapidamente que não vale a pena entrar muito nessa história de socializar meios de produção. É melhor deixar os meios de produção na mão dos capitalistas, dos donos das empresas, e você que é o político, você controla esses caras com mão de ferro. Por que o Estado tem interesse nisso? Porque, claro, você começa a usar os agentes econômicos como marionetes do seu projeto político. Né? Você tem um grupo de políticos. De novo, o Estado não existe. O que existe é um grupo de políticos. Ponto. Né? Vamos deixar muito claro isso.
aquele grupo de políticos que está no poder, ele consegue agir de maneira muito rápida e muito eficaz na sociedade se ele tiver controle sobre os grandes grupos econômicos. Então é do interesse do Estado, Lino, é do interesse dos políticos que haja, por exemplo, grupos enormes como Americanas. É do interesse do Estado, é do interesse dos políticos. Faz parte da agenda socialista. Tá? Ter esses grandes grupos. Por quê? Porque para pensar no seguinte, olha, veja como são as coisas. Quando houve a Revolução Socialista na Rússia, sabe quantos bancos havia em toda a Rússia? 12. A coisa mais fácil do mundo para o Lenin foi estatizar o setor bancário, porque ele tinha que tomar conta de 12 bancos. Ele tomou 12 bancos, acabou. A indústria bancária russa estava nas mãos do Partido Comunista. Fácil, né? A concentração, ela ajuda a política socialista. O controle. É muito mais fácil você controlar se você tiver menos empresas. Por exemplo, imagine você tentar socializar ou estatizar o setor bancário americano. Hoje em dia, se não me engano, lá eles têm alguma coisa em torno de 15, 20 mil bancos. É muito difícil, né? Você estatizar, tomar na porrada 20 mil bancos na mão dos donos dessas empresas. Você vai ter muito mais trabalho do que se você vai lá e tem 12 bancos. Né? Então, para os políticos, é muito mais interessante haver concentração. Tudo que estiver ao alcance deles, Lino, para que ocorra essa concentração, eles vão fazer. Por quê? Porque havendo concentração, é menos trabalho para eles. É mais fácil você mandar em 12 do que você mandar em 15 mil. É mais fácil você tomar os bens de 12 do que você tomar os bens de 15 mil. É mais fácil você dar ordens para 12, no caso de você não querer estatizar, é mais fácil você dar ordens para 12 do que você dar ordens para 15 mil. Então é da natureza do socialismo o incentivo à formação de mega conglomerados. Isso é uma razão política para a formação dos mega conglomerados. Existe também uma razão econômica, que já comentamos aqui em outros vídeos. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista. São vídeos intitulados, uma série de vídeos que a gente fez aqui, chamada A Morte do Capitalismo, em que eu comento o seguinte, que o capitalismo chegou num ponto do seu avanço tecnológico em que continuarmos daqui para frente exige um investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia, que é tão grande, Lino, que uma pequena empresa não dá mais conta de fazer isso. Você precisa formar uma grande massa de capital para bancar os custos envolvidos hoje no desenvolvimento tecnológico sobre o qual o capitalismo se assenta, do qual ele depende. Então a coisa chegou num nível em que hoje em dia não dá mais para ser aquela coisa romântica do fundo do quintal, né, da empresa da garagem, que o cara abriu no fundo da garagem da casa dele. Hoje em dia está muito mais difícil isso. Por quê? Porque já estamos numa situação avançadíssima da economia de mercado em que novos produtos exigem investimentos brutais, e isso é impossível de você fazer se você não tiver muito capital concentrado. Aí é uma razão econômica para a existência dos mega conglomerados. Quer dizer, você tem duas razões para a existência desses caras. Razões políticas, né? Os políticos preferem grandes grupos, por quê? Porque havendo um grande grupo, se o político controla aquele grande grupo, ele controla uma parcela enorme da economia da sociedade. E uma razão econômica, que é o quê? A própria necessidade de muito dinheiro para investimento em pesquisa, para desenvolver novos produtos. Então, acaba que você tem todos os incentivos do mundo para que se formem conglomerados cada vez maiores. E o problema da formação desses conglomerados cada vez maiores, Lino, é que eles são uma afronta à economia de mercado. Por quê? Porque à medida que eles vão crescendo e vão... O próprio fato de você já não poder mais abrir uma empresa no fundo da sua garagem e essa empresa prosperar, já é um sinal ruim. O próprio fato de você depender de uma quantidade brutal de dinheiro para iniciar um negócio, as barreiras de entrada muito altas, só isso já é um sinal de que você não está mais numa economia de mercado. Você não faz o que você quer. Já comentamos aqui isso
Repito, assista a série A Morte do Capitalismo, que nós deixamos aqui no canal. É uma série de vários vídeos. Por exemplo, você hoje em dia você não consegue chegar e abrir um banco. Você não consegue. O Olavo Setúbal conseguiu. Na época dele dava. Você vai lá, compra uma placa, põe em cima lá do prédio, escrito banco e pronto, e fim de papo. Né? Hoje você já não consegue mais fazer isso. Ele conseguiu, você não consegue. Então, começou a haver por parte do Estado, dos políticos, o interesse na formação desses mega conglomerados e, por razões econômicas, as próprias empresas foram se aglutinando e formando esses monstros que nós temos hoje. Então juntou a fome com a vontade de comer, Lino. O que nós temos hoje não é mais economia de mercado, é uma economia socialista, em que você tem políticos comandando indiretamente, né, através das suas influências, os dirigentes de grandes conglomerados que influenciam a vida econômica da sociedade. Então, por exemplo, o que eu acho sobre o caso Americanas é uma vergonha. Não tem o que dizer. É um escândalo, é uma vergonha, é um escárnio. Agora, não tem como ser diferente. Por quê? Porque quem fez tudo aquilo fez porque sabe que tem apoio. Né? É do interesse do poder político que existam uma Americanas. É esse que é o ponto. Né? Por mais que esses grandes conglomerados, porque é um detalhe que eu não falei, vou falar agora. A formação desses grandes conglomerados, Lino, é terrível do ponto de vista econômico. De novo, vá assistir a série A Morte do Capitalismo, que fizemos aqui, e você vai ver que numa certa altura eu comento a queda da taxa de lucro das empresas do G20. Por que está caindo? Porque você tem empresas gigantescas. Empresas gigantescas não conseguem ser dinâmicas, não conseguem entregar ótimos resultados. As taxas de lucro têm sido decrescentes ao longo dos últimos 50 anos. Por isso hoje nós temos alguns problemas muito sérios na estrutura da nossa economia. Porque o cara é grande, mas ele tem um monte de dinheiro, sim, mas e daí? Ele não sabe ser eficiente com essa grana, ele não sabe usar essa grana de maneira eficiente. Né? Então, está sendo ruim para a economia a existência desses conglomerados. A privatização da Eletrobras para o mesmo grupo da Americanas. Bom, aí é erro em cima de erro, né? Porque assim, não deveria nunca ter existido uma empresa de eletricidade dirigida por políticos. E aí você vai vender a empresa, você vende para um grupo de amigos. Quer dizer, eu nem sabia, para ser sincero, eu não sabia que a Americanas tinha abocanhado a Eletrobras. Eu, honestamente, Lino, eu mexo muito com câmbio. Né? Minha praia é câmbio. Então o mercado acionário brasileiro é uma coisa que passa meio que fora aí do meu radar. Eu não estava nem sabendo, agradeço a informação. Mas é uma vergonha. Sobre o livro Dobre Seus Lucros em 6 meses ou menos. Olha, vou te falar uma coisa. Se eu fosse traficante de drogas, eu não compraria um livro desse. Porque a economia, Lino, você deve saber disso, ela tem leis que servem universalmente. Seja para o setor da economia legal ou ilegal. Então, assim, dobrar lucros em 6 meses, não é nem que você seja traficante de armas, você não vai conseguir fazer isso. Né? Então é picaretagem. E finalmente sobre o mercado financeiro secundário, que nada produz. Já que a economia tem a ver com produtos e não com o dinheiro. Já que você disse que a economia tem a ver com produtos e não com dinheiro. Na verdade, não sou nem eu que digo, viu, Lino? O próprio Marx diz isso, na abertura do Capital, primeira frase. Né? O capitalismo, a economia de mercado tem a ver com produtos, não é? É uma coleção de mercadorias, nas palavras do Marx. Né? E nisso ele acertou, em cheio. O que eu digo sobre o mercado secundário que nada produz? O mercado secundário, Lino, assim, existe um certo moralismo em relação ao mercado secundário, mercado financeiro secundário, porque ele não produz nada, mas ele não foi feito para produzir nada. Né? A função dele não é essa. A função do mercado secundário é sinalizar. A função do mercado secundário é derrubar governos. É isso, tá? O mercado secundário, o grande valor dele é que ele tem o poder, e muitas vezes ele faz isso, ele derruba canalhas do poder. Ele mostra, ele põe o dedo na ferida, ele fala, olha, você governante, você político está fazendo uma cafajestice X e nós pegamos você no pulo, pegamos a sua ideia, te pegamos no flagra e vamos apostar contra você. E eles vão apostar até você cair. Então, essa é a vantagem do mercado secundário. É para isso que ele existe. O mercado secundário, de fato, não produz nada. Né? É um bando de caras batendo carteira uns dos outros. Né? É um circuito fechado. Aquilo não gera riqueza.
né? Ali existe só transferência de dinheiro do bolso de um para o bolso do outro, do bolso do outro para o bolso do um. É exatamente isso. Então, assim, a sociedade não tem que se preocupar com esse mercado secundário, porque não faz mal nenhum à sociedade, certo? Ninguém está pegando dinheiro da velhinha, ninguém está pegando dinheiro do órfão, da viúva, nada disso, né? Ali é um bando de malandros, um roubando o dinheiro do outro e o outro roubando o dinheiro do um, e o dinheiro vai e o dinheiro vem. É isso, o dinheiro fica circulando lá de carteira em carteira e nada mais. Então, assim, é um grupo de pessoas que não produz nada, mas também não atrapalha a sociedade. Pelo contrário, como eu falei, beneficia. Em que medida? Na medida em que expõe os podres do governo. Você fala assim, André, como assim expõe os podres do governo? Quando o mercado pega uma canalice, Lino, o mercado vê uma atitude que fala, esse governo está aprontando. Imediatamente o mercado começa a apostar contra. Ele vai mandando esse recado para o resto da economia. Então, como é que você sabe, por exemplo, que o governo está administrando mal o câmbio? Você vai ver o preço do câmbio, não é isso? Você vai ver como é que está a cotação do câmbio. Aquilo é mercado secundário. Aqueles caras, eles, de certo modo, vou te falar uma coisa. É errado dizer que eles não produzem nada. Eles produzem uma das coisas mais importantes da economia, se não a mais importante: informação. Se não existir um mercado secundário, não tem como você saber a quantas anda a política cambial do país, por exemplo. Não tem como você saber se uma empresa está mandando bem ou mal. Não tem como você saber isso. Se você tirar o mercado secundário, tira a Bolsa de Valores, tira a Bolsa de Mercadorias Futuros, fecha essas instituições. Como é que você vai saber se uma empresa está indo bem? Não tem como saber. Você vai ligar lá e falar, vocês estão indo bem? Aí o cara do outro lado fala, sim, estamos maravilhosamente bem. Não tenha dúvida. Certo? Então, o mercado secundário, ele não produz mercadorias, mas ele produz informação, que é fundamental na atividade econômica. Né? Para você ver quanto você vai produzir, de qual mercadoria, a que preço, vai vender para quem, tudo isso é informação. E isso daí, em grande parte, sai de onde? Do mercado secundário. Quando o mercado secundário pega uma empresa e faz a ação dela subir, ele tá mandando informações para o resto da sociedade. Falou, presta atenção nessa empresa por algum motivo em particular. Né? Claro, o mercado secundário tem falhas? É evidente que tem falhas. Né? Toda criação humana tem falhas. Então, por exemplo, o caso da Americanas. Mercado secundário, o que o mercado secundário fez? Ele pegava os balanços da Americanas, balanços auditados, e ele confiava naquilo, óbvio. Né? E também é o que faltava, não poder confiar no balanço auditável. Hoje a gente sabe que não dá mais para confiar. Aliás, há muito tempo, né? De quando eu entrei no mercado 30 anos atrás, já não se acreditava em auditoria de balanço, mas tá bom, vamos lá. Hoje então está provado que com Americanas que não se deve confiar muito, né? Mas até aí o mercado secundário fez seu papel. Ele pegou o relatório, baseado naquilo que está escrito no relatório, ele direcionou os preços das ações para uma direção ou para outra. Então, o mercado secundário produz informação. Não produz mercadorias, mas produz um norte. Ele dá um norte para o resto da economia. Ele vai falar para o resto da economia se a bolsa está indo bem, se as empresas listadas em bolsa estão indo bem, se o câmbio está sendo bem administrado. Tudo isso daí são informações que você vai tirar do mercado secundário. Se você não tirar essas informações do mercado secundário, Lino, sabe de onde você vai ter que tirar essas informações? Do Fernando Haddad. Você vai ter que ligar lá para ele e ele vai falar que está tudo lindo, maravilhoso. Né? Eu prefiro acreditar no mercado secundário. Então, assim, é uma dificuldade para quem hoje vive no mercado financeiro lidar com o momento que vivemos, Lino, porque, de novo, não é uma economia de mercado. Nós não vivemos mais numa economia de mercado. Você não, a maior prova disso é o que eu te falei. Experimenta abrir um banco, vê se você consegue. Você vai falar, mas abrir um banco também não é uma coisa para qualquer um. Tem que ser para qualquer um, por que não? Só pode ser para os aristocratas? Só pode ser para a família Setúbal? Para a família Vilela? Para a família Magalhães Pinto? Isso não é livre mercado. Percebe? Se você não consegue abrir um banco assim, então é porque você não está vivendo num país com economia de mercado. Ponto final. Né?
E aí entramos, isso tudo que eu estou falando esbarra na pergunta do Razulcan. Poxa, então por um lado a gente tem a crise do subprime com excesso de liberdade de crédito e por outro maior controle estatal da economia. Então existe um erro aqui, Razulcan, que é o seguinte: a crise do subprime não foi fruto do excesso de liberdade, ela foi fruto do excesso de intervenção estatal. Existem aqui no vídeo, no canal mesmo, vídeos em que eu falo sobre isso. Por que aconteceu a crise de 2008? Porque o Estado interveio tanto no setor de juros, no mercado de juros, que ele acabou forçando os bancos a irem para atividades de alto risco. O banco tinha que sobreviver. A partir do momento que o governo chegou para o banqueiro e falou: ó, agora você tem que emprestar juros de tanto. O banqueiro fez a conta e falou: gente, isso não paga a minha conta de luz, né? Não vou emprestar esse preço. O que os banqueiros fizeram? Foram lá em Washington, fizeram pressão e falou: ó, os senhores políticos têm que dar um jeito aí, porque com essa taxa de juros a gente não consegue sobreviver. Aí os políticos fizeram o quê? Razulcan, eles autorizaram os bancos, falaram: tá bom, então você pode pegar o dinheiro dos seus clientes e ir para mercados de risco. Se você ganhar, você vai ganhar uma bolada, beleza. Se perder, você vai perder tudo, mas é um jeito de você tentar sobreviver. E os banqueiros foram. Então, na verdade, a raiz do problema de 2008 foi a intervenção estatal. Se você é dono de um banco, olha, você manda no seu banco menos do que você imagina. Quem manda no seu banco são os políticos. É um setor absolutamente regulamentado. É uma droga. É o que eu estava falando agora há pouco na minha resposta ao comentário do Lino. Você não manda naquilo. Quem manda naquilo são os políticos. Desde o momento de você fazer a sua aplicação para ver se você vai ter realmente a carta patente de banco, até o dia a dia. O banqueiro é o último que apita e o primeiro que apanha dentro do banco. Né? Então, assim, infelizmente, tanto ao Lino quanto ao Razulcan agora, a gente não está numa situação de economia de mercado. Há um bom tempo. Há um bom tempo. Nós estamos numa economia socialista. Ponto final. É muito triste isso. Isso é um dos fatores que impede a prosperidade econômica, né? Porque você tem o governo sempre enchendo o saco, se metendo em tudo, né? Impedindo você de fazer as coisas que você gostaria. E quem perde com isso? A sociedade, que vai ficando cada vez mais pobre e que vai ficando cada vez mais na mão de um pequenino grupo de empresas que tem um poder econômico absurdo, mandam pra caramba, são absurdamente ineficientes do ponto de vista econômico, entregam muito pouco pela quantidade de dinheiro que eles dispõem, só que eles têm um conluio com o poder político infinito, é uma promiscuidade, na verdade. Né? Então, assim, nada disso é economia de mercado. O nome disso é socialismo. E quem duvida, bom, pega lá o caso da família Krupp, na Alemanha, com Hitler, certo? Tem um monte de casos que mostram como funciona isso. Aqui eu não sou historiador, eu não tenho cacife para entrar nas minúcias disso, mas eu vou recomendar um livro, que inclusive eu já citei em outro vídeo aqui nosso, Fascismo e Grande Capital. O autor é Daniel Guerini. É um livro difícil de encontrar, mas o livro explica tudo. Qual é a relação entre os movimentos socialistas, né? O fascismo é um socialismo, é uma vertente dele, e o grande capital. Economia de mercado, senhores, eu vou dizer uma coisa aqui com todas as letras. Economia de mercado de verdade. Não sei se você assistiu aquele filme da Meryl Streep, em que ela interpreta a Margaret Thatcher. Tem uma parte lá do filme em que ela diz o seguinte, palavras da Margaret Thatcher: meu pai dizia que a Inglaterra era rica porque ela era uma nação de quitandeiros, de merceeiros, né, donos de mercearia. Isso é economia de mercado. Economia de mercado não é a Americanas. Economia de mercado não é a Pfizer, não é a Coca-Cola, não é o Banco Itaú, não é a Odebrecht, não é o Bradesco, não é a IBM, não é a Walt Disney, não é. Tá bom? Por hoje é isso.
Vocês já me aguentaram demais, quase meia hora. Um abraço para vocês, eu repito, aproveitem o domingo, que amanhã é segunda-feira, começa a semana. Até mais, gente, um abraço, bom descanso para vocês.